Chegamos na lição de número 4 deste primeiro trimestre da CPAD, aqui da classe dos adolescentes, em 2025. Texto escrito e comentado pelo pastor João Paulo Mendes, onde nós estamos estudando sobre o seguinte argumento: Gênesis, o livro dos começos. E é claro que nós vamos aprender na lição 4, que cai no dia 26 de janeiro, sobre o tema A Humanidade, a Coroa da Criação. E eu espero muito que o Senhor confirme essa palavra no teu coração. Para você iniciar bem a tua aula, gente boa, você pode iniciar por algumas bases bíblicas que a lição já traz e oferece para você. A primeira base bíblica é a leitura bíblica, que se localiza em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 ao 31, depois capítulo 2, versículo 15. Leia também a mensagem que está em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou o pastor Janderson Nascimento e estou o primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E você, gente boa, que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no canal e passa a ser um dos nossos alunos para não perder nenhum dos nossos conteúdos e nenhuma das nossas aulas aqui da Escola Bíblica Dominical. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes. Nós temos muita coisa boa que pode acrescentar o teu ministério no ensino na Escola Bíblica. E estou postando esse material aqui no YouTube, no Spotify, no TikTok. Você pode me seguir também pelo Instagram. É só você colocar aí Janderson Nascimento. Que Deus abençoe você e que essa aula seja uma aula impactante no teu coração. A gente aguarda por aqui para a glória de Deus. Na aula de hoje nós vamos aprender muito bem a partir dessa perspectiva da criação dos seres humanos. Nós vamos observar, conforme as escrituras, que Deus criou os seres humanos a partir do pó da terra, do barro. Então, na compreensão que nós entendemos que é criacionista, nós entendemos que nós fomos criados como coroa da criação. À luz das escrituras, nós observamos na Bíblia, em Gênesis 1, 27, que isso parte da vontade soberana do Senhor. E nessa criação nós vemos então a bondade de Deus em nos criar e nos conceder vida. Isso também quer dizer que tudo que nós temos, a nossa existência vem da parte de Deus e nós somos apenas mordomos, cuidadores daquilo que Deus nos concedeu. E eu espero muito te ajudar em sala de aula trazendo essa compreensão com você. Para avançar e começar bem, vamos então para o primeiro ponto da aula de hoje, que trata sobre a criação do ser humano. Se você pode, comenta aí, diz de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da tua igreja que você congrega, e eu vou ter o prazer de te receber por aqui. O primeiro subtópico trata então sobre o relato da criação. A Bíblia demonstra que a criação humana ela parte diretamente da vontade soberana de Deus. Você pode ler Gênesis 2:7. Deus formou o ser humano com as suas próprias mãos, diferente dos outros seres criados, que ele criou pelo poder da sua palavra, pelo poder do haja de Deus. O ser humano ele é criado de forma consciente pela vontade do próprio Deus, de forma específica, para estabelecer em nós a obra do amor de Deus, da graça de Deus. Essa soberana obra de Deus está escrita em Efésios capítulo 1, versículo 4, que na eternidade Deus nos amou a tal ponto de estabelecer a salvação para resgatar você. E aqui nós entendemos que mesmo sabendo que iríamos pecar, Deus então decide nos criar. E a obra da criação é a obra espetacular que nós encontramos. A criação dos seres humanos é algo que parte da vontade do Senhor e Deus criou macho e fêmea. Isso está em Gênesis capítulo 2, versículos 21 e 22. Isso também confirma, conforme as escrituras, que tudo isso parte da vontade soberana de Deus e Deus, nesse genuíno amor, decide então nos formar para a excelência da sua glória. Nós somos feitos para o louvor do Senhor, para a adoração a Deus. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós também precisamos entender o seguinte argumento: o conselho da criação. Quando você observa nas escrituras, em Salmos 33, versículo 9, você passa que todas as coisas passaram a existir pela vontade soberana do Senhor. E nesse conselho da criação, o que é que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar, sim,
a Trindade estando ali presente, tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo. E nessa criação nós vamos entender a ação do próprio Deus, onde nós encontramos essa palavra façamos. Observe a ação da Trindade aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 26 descreve isso. Então, o amor soberano do Senhor é demonstrado tanto pelo Pai, pelo Filho e o Espírito Santo. E essa ação da Trindade demonstra então essa ação criadora. Observe, o Deus Pai preparou tudo, Jesus executou a obra da salvação e o Espírito Santo agora mantém, nos ajudando, nos convencendo a aceitar a Cristo como nosso Salvador e reconhecendo também os nossos pecados. Deus nos criou perfeitos. Isso está em Gênesis capítulo 1, versículo 31. E isso parte da soberana vontade do Senhor e do seu divino amor. Avançando, o segundo ponto da aula de hoje trata então sobre o tema criados à imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis 1, 27 está escrito que nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor. Isso demonstra nessa capacidade de amar a Deus, nessa capacidade de pensar que nós temos, nessa capacidade de exercermos escolhas, nessa capacidade então de dominar sobre todas as coisas. Isso nos traz então a graça de Deus. E a sabedoria de Deus repousa também sobre nós quando nós buscamos a presença do Senhor. Então nós temos a habilidade da fala, isso tudo demonstra semelhança com Deus. Isso tudo demonstra então essa perspectiva de ser superior aos animais criados por causa da graça de Deus. Esse compartilhar do amor também demonstra então essa imagem e semelhança do Criador. E tudo descreve-se, então, de forma clara, de forma efetiva, em demonstrar, então, essa essência intelectual que temos da responsabilidade de exercermos a escolha do bem e do mal, conforme a graça de Deus através do livre-arbítrio. Então, você pode aceitar Jesus ou rejeitar esse amor. Isso descreve, então, essa habilidade que Deus nos dá, conforme a sua imagem e semelhança. Para avançar, o terceiro ponto trata, então, sobre o seguinte assunto: criados para sermos, então, mordomos. Nós fomos criados para sermos mordomos das coisas que Deus tem nos dado. Deus criou todas as coisas, esse habitat natural, para que possamos, então, exercer essa mordomia. O que é um mordomo? Um mordomo é aquele que toma conta de algo de alguém. Então, o nosso corpo pertence ao Senhor, porque nós fomos feitos por Deus. Tudo que nós temos pertence a Deus. E essa mordomia deve ser, então, considerada. Em primeiro lugar, como primeiro subtópico, vamos observar então a mordomia antes da queda. Antes da queda, nós sabemos que Deus criou um jardim perfeito, que Deus nos deu condições de estarmos nesse jardim. Gênesis 2,15 descreve isso. Isso também foi dado como bênção de Deus. Você vai perceber isso em Gênesis 1,26. Gênesis 2,24 também descreve isso, e Deus nos deu essa capacidade de desfrutar de todas as bênçãos, em estado de perfeição. Em segundo lugar, como segundo subtópico, você vai perceber agora a mordomia depois da queda. Por causa da queda, agora nós saímos daquele estado de perfeição e agora somos afetados mesmo diante do pecado. E por causa desse pecado que nos afeta, nós precisamos agora, nesse estado de mordomia, reconhecer a glória de Deus, reconhecer os nossos pecados e administrar aquilo que Deus tem nos concedido, mesmo diante do trabalho, mesmo diante de todas as situações adversas que nós temos. E aqui nós precisamos entender que nós precisamos também cuidar da nossa própria saúde. Entra aqui agora o terceiro subtópico que destaca que bons mordomos servem então ao Senhor. E como é que a gente pode servir ao Senhor com a nossa vida, mesmo sendo adolescente? Cuidando daquilo que Deus nos deu. Primeiro, cuidando do nosso corpo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz que o nosso corpo é templo, então nós precisamos cuidar desse corpo muito bem, cuidar da saúde desse corpo. Segundo, cuidando da mente, não deixando que os nossos pensamentos sejam contaminados pelo pecado, pelo mal. Salmo 119, 27 e 48. Terceiro, cuidando também do nosso espírito, que foi dado por Deus, porque esse espírito nos interliga agora à presença do Espírito Santo. Investindo agora o nosso tempo para a glória de Deus e também exercendo o ministério na igreja local, servindo a igreja como bons mordomos de Cristo e adorando ao Senhor em todo o tempo. Eu espero que essa aula possa ter edificado você em nome do Senhor Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, por favor, tira uma foto, me marca no Instagram, comenta aí,
Tira uma foto com essa turma bonita que toma aula com você. Que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Segue a gente no Insta, que Deus possa te abençoar. Não se esqueça, eu estou postando aula toda quinta-feira ao meio-dia para te edificar aqui no canal Janderson Nascimento em nome do Senhor Jesus. Se você está afastado de Cristo, a hora de voltar para Jesus é agora. Você pode aceitar a Jesus como teu Salvador, deixando aí um comentário, quero Jesus. Nós vamos orar por você, pedindo a bênção de Deus sobre a tua vida, a tua família, que Deus te abençoe. Se você precisa também de oração, faz aí um comentário, coloca o teu comentário com o teu pedido de oração, porque nós vamos interceder por você. Nós somos a Igreja de Cristo e devemos fazer isso sempre para te edificar em Cristo. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você o texto Teologia Sistemática do Louis Berkhof, um material sensacional que pode te ajudar a ter uma perspectiva muito boa sobre essa visão da criação. Quero indicar também o meu texto, A Doutrina do Pecado, publicado pela editora Santorini. Você encontra no Amazon, na Santorini também, um material extraordinário que pode te ajudar a crescer em Jesus. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, lição de número 5, onde nós vamos trabalhar sobre o grande erro da humanidade. Que Deus te abençoe e até... E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.